Com todos esses anos de história e evangelização que estão gravados na memória de quem viu essa paróquia ser criada, e com os párocos que por aqui passaram, e fez-se assim o crescimento dessa comunidade. Vamos nos recordar de onde se iniciou a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, antes de se tornar então paróquia? 5 de maio de 1989. Aconteceu a missa de abertura da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, onde se iniciaria a evangelização com as freiras da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. E as irmãs, a minha congregação, abriu a comunidade ali no ano de 1989 e eu estava presente na missa de abertura da comunidade. Então, eu era noviça naquela época, estava fazendo um estágio. Eu lembro que as irmãs passaram a residir no primeiro momento apenas nessa parte da frente da casa, nessa primeira parte. Aquela casa nos fundos não existia. E desde o primeiro momento aí das irmãs foi a preocupação formar lideranças. A comunidade social ali, local, eram famílias oriundas de vários locais, né? Tinha sido uma invasão, então as famílias não se conheciam tanto. Para criar a comunidade igreja, a comunidade eclesial foi um desafio bastante grande. Então, havia já um trabalho bastante feito pelas irmãs que me antecederam aí. E isso foi também muito importante, porque quando eu cheguei, já tinha um trabalho bem desenvolvido, né? A comunidade católica aí já era bem forte. Mas quando as irmãs chegaram aí, elas iam de porta em porta com um caderninho, pegando o endereço, perguntando se queria fazer uma leitura na igreja. Não tinha nada aí de vida de igreja, de vida eclesial, né? Naquela época, quando eu fazia catequese, a coordenação era para a irmã Célia. E aí depois, quando eu me tornei catequista, já era a irmã Ivone. Então ela organizava as catequistas, era tão organizado que quando eu me tornei catequista, antes eu era coordenadora de grupo jovem. E eu sonhava em ser catequista porque eu achava muito bonito os movimentos que a catequese fazia. Então eu queria, e a irmã dizia, não, ou você vai ser coordenadora de grupo jovem ou você vai ser catequista. Então eu tomei a decisão e quis ser catequista. A dificuldade que nós mais encontramos naquela época foi a falta de espaço, porque nós tínhamos muitas crianças e jovens e nós não tínhamos espaço naquela época. Então, assim, bom, foi um desafio, porém, foi muito interessante porque as catequistas, como nós não tínhamos o espaço na igreja, nós fazíamos os encontros nas casas das famílias, o que era interessante porque as famílias acabavam se envolvendo e, de certa forma, elas eram catequizadas também. Mas, assim, algo que ficou muito marcante eram as formações, né? Eu tenho, assim, gravado na memória, né? Eu acho que eu nunca fiz tanta formação como naquela época. Então, assim, nós tínhamos a chácara, que hoje é obra de Maria, mas que antes era conhecida como Chácara dos Padres, e lá, quase todos os finais de semana, nós tínhamos formação. E assim, algo que também marcou muito é porque nós fazíamos muitos retiros. E então as irmãs organizavam retiros com os catequistas, com os jovens, com as crianças, com as famílias. Então a gente vivia uma espiritualidade assim, muito de forma organizada. Então as catequistas eram muitas. E
todas tinham assim muito interesse, muita vontade de estar juntos. Não sei, talvez porque as irmãs tivessem assim um jeito muito acolhedor, né, com todos, e era maravilhoso. E nós viemos participar aqui, que nós já vimos em algumas festas, algumas coisas assim, mas a irmã Célia, que é uma das irmãs da congregação de Nossa Senhora de Notre Dame, foram as irmãs que realmente fizeram um grande trabalho nesta comunidade. Ela foi em nossa casa um dia e nos convidou, mais do que nos convidar. Nos intimou a participarmos de verdade, né? Porque a gente vinha de vez em quando, mas não assumia ser comunidade. E a partir desse chamado, a gente realmente começou a caminhar aqui, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E era uma comunidade muito simples, uma comunidade onde as celebrações não era feita, às vezes, nem por ministro, era pelas pessoas mesmo. Cada semana tinha uma rua, e essa rua, a Rua A, Rua B, Rua C, aqui do setor, cada rua tinha uma pequena comunidade. E essa comunidade vivia em comunidade própria, aquele núcleo pequeno. E aquela comunidade era responsável por organizar a celebração da semana. E assim que a gente vivia. A comunidade vinha, a comunidade tinha ali a organização total da celebração e no final, na partilha da palavra, as irmãs ajudavam, às vezes um ministro ajudava, mas as celebrações eram celebrações simples, onde o povo realmente participava. A gente realmente vivia numa comunidade eclesial de base. E aí a capela, né, pequenininha, a princípio foi na rua da Casa das Irmãs mesmo, depois passou para aquela que muita gente aqui conhece, vai se lembrar, que é onde é o nosso centro comunitário hoje. Ela foi ficando muito pequenininha, né, porque graças a Deus eram celebrações, passaram a ser celebrações dominicais e com a participação de muita gente. E a capela foi ficando pequena, o espaço foi ficando pequeno, e aí começou a nascer o sonho de se construir uma igreja maior, né, Tony? Sim. Essa nossa capelinha, que é ali onde é o centro comunitário, nós criamos mais dependência nela. Teve um trabalho com aumentar a capela, mas mesmo assim ela ficou pequena. E acabou vendo a necessidade de construir uma nova capela. Nós tivemos a graça de, assim, trabalhando, fazendo festas, conseguindo uma doação ali, outra aqui, de comprar um terreno, que é logo aqui no meio da Malvina, era uma esquina, então nosso sonho era de construir esta igreja lá. Mas teve uma filha de Deus, devota de Nossa Senhora, uma médica aqui de Gurupi, que ela tinha esses 2 lotes. Então ela ia embora da nossa cidade e ela doou esses lotes para a comunidade, para a gente construir a nossa igreja. E assim foi que iniciou a ideia do projeto, de como seria esse templo nosso aqui. E aí, né, a gente vendeu o terreno que a gente tinha conseguido comprar e com o dinheiro começou-se a construir, né? Teve o projeto, foi feito o projeto, só que era pouco dinheiro, né? Mas aí nós tivemos ajuda novamente, né, Tony? Tivemos ajuda de uma associação da Alemanha católica que ajuda, né, diante de projetos. E mandou-se os projetos para lá, o nosso primeiro projeto, e veio uma certa quantia, que foi onde a gente começou esse templo, que aqui está hoje. Mas assim, a gente não pode deixar de ressaltar aqui as irmãs, a importância das irmãs de Nossa Senhora. Fundamental. Para essa comunidade. Sem as irmãs, nós não seríamos nada. As irmãs, elas ajudavam de uma maneira geral. Elas ajudavam as pessoas, elas ajudavam no sustento das pessoas. Quantas pessoas estavam em dificuldade até de se alimentar.
ia para a casa das irmãs. As pessoas ficavam doentes. Tinha a irmã Lourdes, que tinha os remédios, que ela mesma... Pastoral da criança, né? Pastoral da criança. Quantas crianças desnutridas tinha nessa comunidade e nas comunidades em torno, como a São João Batista, o Bela Vista, o Bom Sossego, e Santa Rita. Então era feito todo esse trabalho. Então, quer dizer, a comunidade vivia um trabalho intenso mesmo de vida de comunidade eclesial e de base. E foi muito sonho, né? A gente, quando olha para essas paredes, a gente até se emociona, porque foi muita luta das irmãs juntamente com a comunidade, e todo mundo participando, e a gente fazia, né, mediante projetos, saía pedindo as doações, como agora há pouco a gente estava se lembrando das janelas, né, quando foi desenhada as janelas, as portas, a gente saiu pedindo doações. Você pode doar uma janela? Tinha gente que podia doar uma janela, mas tinha gente que doava meia janela ou um pedaço da janela. Mas foi uma participação assim muito bonita da comunidade católica de Gurupi como um todo. Porque aí, pelo trabalho das irmãs, a comunidade Nossa Senhora Aparecida ela passou a ser reconhecida a nível de cidade, né? Até também pela fé que as pessoas têm, de um modo geral, em Nossa Senhora Aparecida, a devoção. Então sabiam que estava sendo construída aqui uma igreja de Nossa Senhora Aparecida, fruto da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos a ajuda de muita gente que nem pertencia a essa comunidade, né, Tônio? Que abraçaram a causa também. Na época das irmãs, a comunidade Nossa Senhora Aparecida pertencia à paróquia Nossa Senhora da Badia. E crescia no coração das irmãs e de muitos o desejo da capela se tornar paróquia. Entrevistamos Padre Deusimar, que era pároco da abadia na época, para saber mais como foi o processo do pedido das irmãs. Olha, esse pedido foi das irmãs, tinha uma Maria Inês, né, e as outras irmãs também, mais uma outra, né? Ela, chegada em mim, já tinha essa intenção, né, essa vontade de lá tornar paróquia. Então, com o crescimento da cidade, o bispo atendeu o pedido delas, né? Dom Geral, naquele tempo, atendeu o pedido. Aí depois, quando Dom Romualdo foi chegando também, ele estendeu esse caminhar. Então aí veio as irmãs, veio o padre Elisley como diácono também, e foi dando dinâmica com a irmã Maria Inês, dinâmica, assim, fomentando a vontade de ter a paróquia, a criação da paróquia, né? O motivo maior era o crescimento das comunidades daquele lado de lá, né? Então, toda essas comunidades foram crescendo, a cidade foi crescendo também, e a abadia, ela, com as comunidades que ela tinha também, muito grande, leva atendimento. Então o bispo falou, não, é necessário, né, atender pedido da comunidade para ter uma paróquia aqui. Lembro, porque ela sempre era trabalhar em conjunto com a paróquia, sempre estava perguntando como é que podia realizar, mas eu lembro muito, porque era assim, um trabalho muito importante, né, com as crianças, né, ali, e não só nesse trabalho pesado, de mistura, mas também da catequese, né? Então isso foi muito importante, porque elas tinham esse amor muito grande pela criança, as crianças, e aí nessa onde seria a futura paróquia, a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, tinha muita criança, né? Naquele tempo, como hoje também, talvez tenha mais. Tinha muitas crianças necessitando desse trabalho delas. Com o bispo atendendo o pedido da comunidade, o nosso primeiro padre foi Padre Diniz, que além de padre, também era missionário da comunidade Obra de Maria. E com ele, veio junto com algumas missionárias, para assim iniciar e ajudar na evangelização. Dia 31 de agosto de 2010, aconteceu a missa de posse de Padre Diniz e criação da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no setor Guanabara, Gurupi, Tocantins. Juntamente com Padre Diniz e missionários, estava Gilberto Gomes, fundador da comunidade Obra de Maria, e o bispo Dom Romualdo, bispo da diocese de Porto Nacional na época. Entrevistamos Padre Diniz para saber quais foram os desafios
dificuldades na sua administração na paróquia e se conheceu as irmãs que vieram até antes mesmo de sua posse. Os desafios eram grandes, né? A gente ainda não tinha uma casa, a gente não tinha um meio de locomoção, mas eu penso que o maior desafio que eu enfrentei foi comigo mesmo. Como assim? Eu ficava muito doente. Então, assim, quando eu ficava doente, isso significa que os trabalhos de evangelização, eles não aconteciam. Então, o primeiro ano foi muito difícil para mim, porque eu ficava muito doente, talvez por medo, por insegurança, ansiedade, enfim, não sei. Sei que eu ficava muito doente. Quando eu cheguei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, encontrava-se as irmãs. Eu não recordo a congregação. Eu recordo da irmã Irene e tinha uma outra irmã que eu não recordo o nome. Me fugiu com o nome. Mas eram umas gracinhas de irmãs. E eu louvo a Deus pelo trabalho que as irmãs desempenharam aí no setor Malvinas e Jardim Guanabara com a construção da igreja Nossa Senhora Aparecida, né? E todo o trabalho pastoral. Então eu reconheço que as irmãs foram fundamentais para a criação da nova paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu creio que as irmãs, elas abriram os caminhos, abriram as portas. Eu já administrava a paróquia Nossa Senhora Aparecida, mesmo com as irmãs presentes. Então, com a partida das irmãs, eu dei seguimento ao que eu já estava fazendo. E, embora que a paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela não resumia apenas ali no setor Malvinas e setor Guanabara, mas se estendia, né, para as outras capelas, que era o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, São João Batista, Santa Rita de Cássia, Divino Pai Eterno. Então eu tinha que administrar toda esta paróquia, então o trabalho era ainda maior, mas graças a Deus, como sou da obra de Maria, eu não estava sozinho, eu tinha os missionários da obra de Maria para me auxiliar, para me ajudar nesta administração. E assim, tinha o conselho paroquial, né? O conselho paroquial, tinha o conselho administrativo, e tudo isso eles iam me orientando, as melhores decisões. Então isso aí eles me ajudaram muito, né? Quer dizer, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, o povo de Nossa Senhora Aparecida abraçou a causa junto comigo com a partida das irmãs. Ou seja, eu não me senti sozinho em nenhum momento, eu me senti muito acolhido. E aí o trabalho foi deslanchando, né? Toda a evangelização foi acontecendo, graças a Deus. Um tempo que eu precisava crescer, né? Crescer no meu ministério sacerdotal, crescer como missionário, crescer como irmão, como um pastor. Então foi um tempo maravilhoso, um tempo que me fez descobrir que ser sacerdote, né, em uma comunidade é preciso ter o apoio desta comunidade. Então eu tive esse apoio. Então só tenho que agradecer. Então, assim, as dificuldades que eu encontrei era que necessário adquirir uma casa paroquial. Nós adquirimos, graças a Deus. Era necessário adquirir um carro, nós adquirimos, né? E aí fui fazendo algumas reformas na igreja, nas capelas, mudança de coordenações, de pastorais. Então, tudo isso era meio dificultoso para mim, mas eu fui aprendendo a lidar com todas essas dificuldades. Eu penso que quando eu saí daí de Gurupi, eu saí mais forte, mais
mas firme e sabia o que queria e para onde ir. Então, assim, a paróquia Nossa Senhora Aparecida me ensinou muito, com todas as dificuldades, dificuldades também financeiras, né? Às vezes eu queria fazer alguma coisa, não era possível porque não tinha. Então, assim, foram dias difíceis, mas eu tenho mais motivos para louvar e agradecer a Deus, porque tive muitos dias bons. Os dias bons foram com cada um de vocês. Depois de 6 anos de paroquiato de Padre Diniz, veio o Padre Lucas Fernando, que também era padre missionário da comunidade Obra de Maria, que ficou conosco como pároco logo após. Vamos assistir sobre o que ele viveu nesses 6 anos que ficou administrando a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, né, ao chegar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, claro, o primeiro desafio que eu encontrei foi substituir, né, o Padre Diniz. Eu sempre dizia nas minhas orações, né, que quando eu me tornasse padre, os padres que eu não queria ser sucessor eram o Padre Diniz e o Padre, né, Barbosa. E exatamente eu fui, né, o sucessor do Padre Diniz. Né? E aí foi esse desafio, né? Por ser um padre muito bom, né, eu fiquei um pouco, né, com medo e assumi essa paróquia, né? Mas graças a Deus, Deus foi me dando essa graça, né? E assim, claro, paróquia nova, sempre a gente encontra os desafios. Olha, durante esse tempo, né, durante os 6 anos que eu passei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, foram anos de aprendizados, né? Claro, teve as provações, eu acho que em toda paróquia que a gente assume, a gente vive essas provações. Mas as provações são exatamente para nos ajudar no crescimento, e quando a gente vê esse crescimento, a gente vai nos alegrando, né? Então, durante esses 6 anos, foram anos de muito, né? De muito aprendizado, de muita graça e, posso dizer, de muitas alegrias. Mas a própria paróquia, né, me possibilitou viver essas experiências maravilhosas, né? E dentro dessas experiências, né, consegui construir belas amizades, né? Fui adotado, né, como filho para algumas famílias. Então isso alegra o meu coração, né? Durante todos esses 6 anos que eu passei, de fato, a gente conseguiu, né? E quem conviveu comigo percebeu, né, o quanto eu gostava, né, o quanto eu amava, de fato, a paróquia, né? E todos, né, os movimentos e as pastorais, né? E claro, a gente durante todos esses anos foi construindo, reformando, construindo, pintando. Então foi uma experiência muito bela, que eu aprendi bastante. Mas eu sempre trago no meu coração um momento assim, um evento que eu vi, né, a unidade da paróquia, né? Foi até num ano de um festejo de Nossa Senhora Aparecida, no último dia, né, quando a gente teve uma chuva forte com um vento que destruiu toda a estrutura, né, da festa, né, que estava sendo em frente, né, ao lado da paróquia, né, da matriz. E nesse dia tudo estava normal, mas a partir de 1 hora, né, veio uma chuva com um vento que levou barraca, destruiu todo. E ali eu me vi desesperado, né? Mas foi ali também que Deus, né, mostrou, né, a graça dele. Então todos se uniram para que a gente, em tempo recorde, né, transportasse a festa do lado da matriz de Nossa Senhora Aparecida para a capela de Nossa Senhora das Graças. Então, esse momento ficou muito marcante no meu coração, claro, de tantos outros, mas este eu percebi o quanto a nossa paróquia vivia esta unidade, né? A disponibilidade do povo para que, de fato, a gente vivesse esse momento tão bonito da festa de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu só tenho, né, como pedir a Deus que continue abençoando cada um de vocês, né? Que a Virgem Maria, a Mãe Aparecida, cubra com o seu manto sagrado, né? E parabenizo, né, todos os paroquianos, todos os fiéis de Nossa Senhora Aparecida,
assim como também parabenizo, né, o padre Diogo pelo belo trabalho que ele continua fazendo na paróquia, e só tenho este coração grato, né, de poder também estar aqui partilhando um pouco da minha experiência, eu que fui pároco, né, aí da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, a todos, meus parabéns e Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro no coração e bela festa para todos. Depois de 6 anos de paroquiato de Padre Lucas, veio o Padre José Fernando, que ficou alguns meses conosco como pároco. Logo depois, veio o Padre Vilmário Lustrosa, que foi nosso administrador paroquial. Com isso, veio o Padre Diogo Fernandes, que está sendo nosso pároco atualmente. Vamos assistir sobre no que a paróquia Nossa Senhora Aparecida fez parte em sua história e ainda está por meio de sua administração como pároco. 15 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu faço parte dessa história e faço parte dessa história antes. Estava recordando a primeira vez que eu tive contato com a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Era justamente ainda na época das irmãs. Foi umas santas missões populares e eu estive por esta terra, né, por este local, evangelizando com a missão de visita porta a porta. Esse foi o meu primeiro contato com a paróquia Nossa Senhora Aparecida, por, acredito que uns 15 anos de idade, né? Não sabia nem que ia ser padre e tampouco não saberia que depois me tornaria pároco hoje atual desta paróquia. Esta paróquia, como eu já tenho dito, é uma paróquia com muita capacidade. Nunca se deixou se pensar que fosse uma paróquia pequena, uma paróquia de periferia, mas uma paróquia que, embora não com tantos recursos, mas que sempre correu atrás para entregar o melhor daquilo que é a evangelização. Então, muito orgulhoso hoje, atualmente, de pertencer a esta paróquia como pároco e poder contribuir com a evangelização aqui desta terra, né? Por este canto específico da nossa Diocese de Porto Nacional. Então, é muita alegria fazer parte dessa história. Todos nós agora, bem efetivamente, fazemos parte dessa história e por isso queremos comemorar os 15 anos da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus possa continuar derramando bênçãos, graças sobre nós, por intercessão de nossa Mãe querida, a Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.